O que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que me fizeram durante todos os anos da minha escola e que só hoje eu me sinto bem mais tranquila por não ter essa pergunta e sinceramente nunca vou ter. As pessoas de hoje em dia esperam que a gente nasça uma coisa e morra sendo essa mesma coisa do início e final da vida. Mas antigamente não era assim. Inclusive, é muito comum que várias figuras que a gente admira hoje em dia eram também especialistas em várias áreas do saber. Mas na nossa linda, querida Revolução Industrial, a gente começou a passar pelo processo de alienação. Esse processo fez a gente pensar que a gente tem que ser boa em só uma coisa e fez a gente perder nossa curiosidade de aprender. O conceito de polímata, segundo a minha colinha que eu fiz, é aquele que sabe muito. Nossa, gente, o que eu escrevi? Aquele que sabe muito. É um indivíduo que possui conhecimentos profundos ou habilidades em várias áreas do saber. Agora parece uma coisa extremamente mística, que só um gênio da lâmpada poderia atingir esse estado. Hoje eu vou estar falando como eu tento seguir esse princípio de não me prender só em uma coisa e continuar curiosa pela vida e aprendendo. Mas uma pessoa que domina várias habilidades raramente significa que ela é perfeita nisso, e sim que ela passou além da barreira do básico num tal assunto e atingiu o mais profundo disso. Ou seja, a curiosidade dela e a constância dela naquele assunto fez que ela atingisse além do óbvio e sim o mais profundo daquele assunto. Para você atingir além do básico em um assunto, precisa ter certeza que as suas necessidades básicas também estão atendidas. Ou seja, não tem isso de passar a noite em claro praticando alguma coisa ou pular refeição para economizar tempo. Você não consegue dominar a autorrealização se você não tiver dominado a base, que é ter as necessidades fisiológicas atendidas. Mas eu sei que eu não posso vir aqui e deduzir que todo mundo tem o mesmo tempo para se dedicar no que quer e nos próprios projetos. Então, o básico para manusear esse tempo seria dividir em 3 categorias, que seria organização, prioridades e rotina. Em organizar, você quebra tal assunto em pequenas metas, e em rotina você define como você vai manter a consistência nisso de acordo com o que funciona mais para você. Tem gente que gosta de fazer o calendário do Google todo colorido. Isso não funciona para mim, por exemplo, que eu uso Pomodoro, ou seja, blocos de tempo, para focar em um assunto específico. Mesmo de maneira consciente ou inconsciente, você já tem esses 3 passos em qualquer hábito que você já tenha. Por exemplo, quando você tem que escovar o dente, você define isso como uma das prioridades do dia e também se organiza em qual horário você vai fazer. Essa parte de definir metas é importante realmente você não colocar coisa que você não sabe se você vai cumprir. Principalmente quem é mulher que tem 4 fases durante o mês. Na fase folicular e ovulatória é muito mais fácil você seguir o que você se propôs, enquanto na fase lútea e menstrual é um momento assim que só Deus sabe. Na fase lútea e na fase menstrual é muito mais fácil você fazer atividades que não demandam tanta energia de você, nem tanta intensidade física. Inclusive, é algo que eu tenho tentado fazer, não planejar minha vida como homem e colocar metas diárias para o mês inteiro, porque eu não vou estar a mesma pessoa o mês inteiro com a mesma energia. Ao mesmo tempo que seria muito mais fácil você começar aprendendo uma habilidade que você já é meio que obrigada a aprender. Por exemplo, na faculdade, agora nesse semestre, eu tive que passar muito tempo estudando para não reprovar nas provas. Nossa, liguei o ventilador. O que sim me deu menos tempo para desenhar, ler, fazer exercício físico e qualquer atividade que não seja já a obrigação. Daqui uns dias é 2026 e eu sei que dessa vontade universal de mudar tudo, ter o glow up planejado desde esse dezembro de 2025 até o dezembro de 2026. Mas a inconstância da vida existe e não dá para você planejar sua vida inteira em papel. Depois de fazer essa autoanálise e ver o que realmente funcionaria para você dar esse primeiro passo, é hora de aprender a aprender, que é uma habilidade que eu percebo muito que pessoas que são boas em tudo têm essa tolerância a não ser bom de primeira e a errar mesmo.
ia errar, mesmo que seja na frente de todo mundo, porque ele sabe que é assim que se aprende, já virou uma coisa natural para ele. Inclusive, tem um post no Substack que eu vi que me despertou muito isso, de como é criada uma habilidade numa sala de aula mesmo, que é a habilidade que supostamente era pra gente carregar pra vida inteira de já saber aprender. E se eu achar esse post, eu vou deixar ele aqui. Mas como você atinge o básico em um assunto? Eu vou me usar de exemplo que eu tô tentando aprender coreano. Eu escrevi aqui que vai ficar mais fácil de entender, então eu vou ter que inverter esse vídeo. Por exemplo, eu quero ser boa em coreano. Então o que eu vou fazer é pesquisar um manual de como que eu começo esse primeiro passo, o hangul, o vocabulário e a gramática. Isso vai ser seu índice e que uma pesquisa básica no Google já vai te ajudar a criar os fundamentos para começar aquilo. Mas esses passos todos aqui só vai te dar uma coisa, a superficialidade no assunto. A partir do superficial, você vai ter a base suficiente para fazer suas próprias perguntas e ter suas próprias curiosidades sobre o assunto. Então, por que quando fulano tá falando com tal pessoa, ele fala de tal jeito no coreano, mas quando que ele vai se referir a uma pessoa mais nova, ele fala assim? Você já entraria no informal e no formal, mas você só saberia fazer essa pergunta se você tivesse já uma base prévia. Mesma coisa você conseguiria fazer com aprender a programar, aprender a tocar violão, a cozinhar, ou qualquer habilidade nova. Escrevi outro papel que eu gostei de fazer isso. Enquanto você estiver aprendendo uma nova habilidade, você vai passar por esses 3 estágios de aprendizagem. Você vai passar pela compreensão fundamental. Quando você pegar as primeiras informações sobre aquele assunto, vai gerar as 2 perguntas, o que e por quê. Esse estágio que você ainda não acostumou e você ainda não é tão presente naquele hábito, a atenção vai ter que ser bem mais alta. Depois você vai para o estado associativo, em que a atenção não tem que ser tão mais alta. A prática constante naquilo vai te levar em perceber os erros e conseguir corrigir esses erros, que vai causar menos sofrimento e frustração ao fazer aquela tarefa. Terceiro estágio, que é quando a gente olha para uma pessoa fazendo algo e a gente fala, nossa, ela é muito boa, mas ela já nasceu sabendo fazer aquilo. É o estágio autônomo da maestria. É quando a pessoa consegue fazer aquilo com pouca consciência e pouca atenção, e se ela colocar uma música ou um podcast, ela vai continuar a atividade dela normalmente. E por ser o estágio mais avançado, ela consegue unir isso com outras áreas, assim melhorando em outras coisas também. Olha só! Com certeza, esses 3 estágios não devem ser vistos como uma linha constante, de você começa no primeiro, termina no terceiro. Sempre vai ter vários fatores que vai influenciar isso. Por exemplo, eu voltei a tocar violão e fazia anos que eu não pegava no violão. E as músicas que eu achava que era muito fácil de tocar, hoje eu luto muito para simplesmente trocar o acorde. Mas a frase de que você não precisa ser extrema e sim consistente é muito real quando se trata sobre aprender novas coisas e criar novos hábitos. Eu ficava muito presa no que eu ia gravar nos meus vídeos, qual que ia ser o tema principal, mas sinceramente eu acho que cada vez mais as pessoas estão aprendendo a falar de outras coisas e não ser só uma caixinha que faz só uma coisa. É muito chato você pegar para conversar com uma pessoa e ela só sabe falar de uma coisa, e qualquer caminho que você faça fora dessa coisa que ela sabe falar, ela vai voltar. E isso acaba até passando uma visão egocêntrica, mas não, essa pessoa só foi ensinada a gostar. Talvez não, hein? Se ela sabe fazer só uma coisa, ela já tá garantida pro resto da vida. Questão de dinheiro. Mas calma, que antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar que você não precisa ser boa em todo hobby que você faz. O que eu quis mostrar nesse vídeo é como aprender ainda assim pode ser algo bom e que não precisa ser sempre associado a trabalho e à escola, à faculdade, e que sim pode ser algo que te desafia diariamente, que te mantenha curiosa sobre a vida e que tire esse peso que a gente passou a ter sobre aprender.